And may the blessing of God be upon us all. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. We are here in the name of Jesus Christ. Estamos aqui no nome de Jesus Cristo. We are here to seek the wisdom of Jesus Estamos aqui para buscar a sabedoria de Jesus and to hear the word of God. e para ouvir a palavra de Deus. And there is only one word of God. Só existe uma palavra de Deus. The word of God is Jesus. A palavra de Deus é Jesus. And we are here to celebrate, E estamos aqui para celebrar, to listen to, para ouvir and to glorify e para glorificar Jesus Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. So we're all here for the same reason. Portanto, estamos aqui todos pelo mesmo motivo. So let us listen to the Lord. Então vamos ouvir ao Senhor. Okay? You seem to be more than you were yesterday. Parece que tem mais gente do que tinha ontem. So, and I was speaking about God's gift of mercy E eu estava falando a respeito do dom de Deus, da misericórdia and the forgiveness of our e sins. do perdão dos nossos pecados. You have to know the gospel Você pode ver no Evangelho is about forgiveness. que o Evangelho é sobre perdão. The gospel is good news. O Evangelho é a boa nova, And the good news is e a boa nova that God has mercy on us é que Deus tem misericórdia de nós and has forgiven us our e sins. perdoa os nossos pecados. This is good news. Esta é a boa nova. News because some people don't seem to know it. É uma boa notícia porque tem muita gente que parece que não a conheceu ainda. And good news because it is good to know. E é uma notícia boa porque é bom saber sobre isso. It is good to hear. É bom ouvir And it is good to live. e é bom viver. And I have come to realize E eu percebi ao longo do tempo that the entire gospel que o Evangelho todo and the entire mystery of Jesus e o ministério todo de Jesus and all of salvation é sobre salvação. can be summarized Tudo pode ser resumido in mercy and forgiveness. nas palavras misericórdia e perdão. This is what God gives us. É isso que Deus nos dá. This is what Jesus came for. É para isso que Jesus veio. This is why Jesus died. É por isso que Jesus morreu. This is why he gave us his Holy Spirit. E é para isso que Ele nos deu o seu Santo Espírito. There have been many holy people in the world. Houveram muitas pessoas santas no mundo. All throughout history there have been prophets and holy men. Por toda a história você vai encontrar profetas e homens santos And they speak about God. falando sobre Deus, And they speak about creation. falando sobre a criação, And they speak about life. falando sobre a vida. But it's only Jesus Christ Mas somente Jesus Cristo who talks about forgiveness of sin fala a respeito de perdão dos pecados and then brings to this world e forgiveness. traz ao mundo o perdão. We find forgiveness of sin only in Jesus Christ. É somente em Jesus Cristo que se encontra perdão dos pecados. And if we live our lives as Christians, E se vivemos a nossa vida de cristãos como cristãos, the foundation of our life must be forgiveness and love, o fundamento da nossa vida deve ser misericórdia e amor. because this is the gospel of Jesus Porque Christ. é esse o evangelho de Jesus Cristo. Okay? I'll tell you, many years ago, Eu vou dizer para você que há muitos anos atrás, I went to the Holy Land to study Scripture. eu fui na Terra Santa estudar Sagradas Escrituras. It was a short course of several months, Ou um curso pequeno de alguns meses apenas. but over the years I have gone back many times. Mas depois, ao longo dos anos, eu voltei várias vezes. I have many friends among the Palestinians E eu tenho muitos amigos palestinos and many friends among the e Israelis. também muitos amigos israelenses. And of course, you know, they are at war with one another. E você sabe que há uma guerra entre eles. They have been so for many generations. E esta guerra tem durado várias gerações. And it constantly gets worse. E muitas vezes se torna pior. When I first went, Quando eu fui a primeira vez, they were throwing stones at each other. o que atiravam uns nos outros eram pedras. Then later they were shooting at each other. Mais tarde começaram a atirar com tiros uns nos outros.
Then after that, they were bombing each other. Mas mais para frente começaram a jogar bombas uns nos outros. And now they're sending missiles at each other. E agora estão atirando mísseis uns nos outros. And when I would speak with them, E quando eu falava com eles, I would ask, why is there no peace? eu me perguntava, por que não se consegue a paz aqui? Why can you not make a treaty, Por que vocês não conseguem fazer um tratado come to an agreement, para chegar a um acordo, become friends? para se tornarem amigos? And the answer is, E a resposta because unforgiveness é que a falta de perdão and hatred e o ódio has taken root in their heart, se tornou a regra e raiz nos seus corações. and they are not capable E eles não são mais capazes of speaking or working for peace. de trabalhar e falar de paz. It's not political will. Não é mais um desejo político. It's not a treaty that they need. Não é simplesmente um tratado que eles precisam. It's not another conference. Não é mais nenhuma outra conferência que vai resolver. It is not another mediator. Não adianta mediadores tentarem resolver. But you can have peace Você só vai ter paz only if there is forgiveness. somente se houver perdão. And forgiveness is a very difficult thing E o perdão é uma coisa muito difícil. to take hold of when you are living with hatred and anger. Uma coisa muito difícil de se dar quando se está vivendo o ódio e o rancor. Now, we are Christians. Mas nós somos cristãos We have a different perspective. e temos uma perspectiva diferente. We have Jesus. Temos Jesus. They do not. Eles não têm. Jesus is not just the Word of God, Jesus não é somente a palavra de Deus. He is the mercy of God. Ele é a misericórdia de And He Deus. brings us the forgiveness of our E sins. nos traz o perdão dos nossos pecados. There is one parable Existe uma parábola which I think summarizes the gospel que eu acho que resume a mensagem do Evangelho and tells us everything you need to know about being a Christian. e nos ensina tudo o que nós precisamos saber a respeito de ser cristãos. It was the gospel that we read on Thursday night, É o Evangelho que lemos na terça-feira à noite. and it's Jesus telling a story Na quinta-feira à noite, Jesus contando uma história about a man who owed a tremendous debt. de um homem que tinha uma dívida enorme. He owed so much money that it was impossible to repay the debt. Ele devia tanto dinheiro que era impossível para ele pagar aquela dívida. And so the master had compassion on him Então o Senhor dele teve compaixão dele and forgave the whole debt. e perdoou aquele débito, aquela dívida. But then that man went out Então quando aquele homem saiu, and he met a fellow servant, encontrou um servo seu and the fellow servant owed him a little money, e o servo que ele tinha devia a ele uma pequena quantia. and he said, I want you to pay me back now. E ele disse, eu quero que você me pague a sua dívida agora. But his fellow servant said, I don't have the money now, I will Mas- give to you later. Mas o seu servo disse, eu não tenho dinheiro agora, vou te pagar mais tarde. But the servant would hear none of it Mas ele não deu ouvidos a isso and had his fellow servant put into prison e colocou o seu empregado na prisão because he could not pay back the debt. porque ele não tinha como pagar o seu débito, a sua dívida. When the master heard about this, Quando o Senhor soube disso, he was very angry. ele ficou com muita raiva He said, I have forgiven you a tremendous debt, e disse, eu perdoei a você, de você uma dívida enorme, but you would not forgive the debt of another, e você não perdoou a dívida do seu semelhante, which was much smaller. que era muito menor. So I'm telling you Então eu vou dizer para você that now you must go to prison que agora é você que vai para a cadeia and you will stay there until you have paid the whole debt. e vai permanecer preso até pagar toda a sua dívida. Now, you all know that story from the gospel, Todos nós conhecemos essa história do Evangelho. and there are two parts to the story. E essa história tem duas partes. The first part is about the master who has compassion. A primeira parte é a respeito do mestre que é compassivo. And in one verse, E em um versículo, you have the entire gospel. ali você tem a mensagem central de todo o Evangelho. In one verse, Em um versículo, you have everything you need to know about being a Christian você tem ali tudo o que você precisa saber a respeito de ser um bom cristão. and about Jesus and about God. Sobre Jesus e sobre Deus. It says, Onde está escrito: the man was unable to repay the debt, o homem que não tinha como pagar a sua dívida, and so the master had compassion
and forgave the whole debt. Então o seu Senhor teve compaixão e perdoou a sua dívida. That's the gospel. Isso é evangelho. You owe God a debt because of your sin. Você deve a Deus por causa do seu pecado. You are in debt because we are sinners. Nós estamos devedores porque somos pecadores. We have offended God, Ofendemos a Deus and we need to repay the debt. e temos que pagar essa dívida. But we are unable to pay the debt. Mas nós não temos como pagar essa It's dívida. impossible to repay the debt. É impossível pagar. Nobody can redeem their own life. Ninguém consegue redimir a sua própria vida. No one can forgive their own sin. Ninguém pode perdoar os seus próprios pecados. And God knows that we are trapped. E Deus sabe que nós estamos travados, trancados. We are lost in the darkness of our sin. Estamos perdidos na escuridão dos nossos pecados. So the scripture says, Então as escrituras dizem: the master had compassion o Senhor teve compaixão and forgave the whole debt. e perdoou toda a dívida. This is the gift of mercy. Este é o dom do perdão. In Jesus Christ, Em Jesus Cristo, our sins are forgiven. os nossos pecados são perdoados. It is a free gift. É um dom gratuito. You don't deserve it. Você não merece, You don't merit it. não é um mérito seu, You don't acquire it. você não adquire, But we receive it as a gift from Jesus mas Christ. recebemos como um presente de Jesus Cristo. It is the gift of mercy. O dom da misericórdia. Everyone in this place today Então cada um de vocês aqui neste local hoje has received mercy from God, recebeu de Deus misericórdia which is the forgiveness of your sins. através do perdão dos seus pecados. And that is the good news. E esta é a boa notícia. Now, the second part of the story E a segunda parte da história is what we are supposed to do. é o que nós devemos fazer. The man went out, he found someone who owed him a little money, Quando aquele homem saiu e encontrou alguém, companheiro dele, que lhe devia uma pequena quantia and he refused to forgive the debt. e não quis perdoar aquela pequena dívida, He insisted that he be repaid. ele insistiu que ele fosse pago. He insisted not on mercy, but on justice. Ele insistiu baseando-se não na misericórdia, mas na justiça. You pay me what you owe me, Você paga o que você deve, you pay me now, paga agora, or you will go to prison. ou vou te mandar para a prisão. The man showed no mercy, Então ele não mostrou misericórdia, he showed no love. não mostrou amor. And when the master heard about it, E quando o Senhor soube disso, very angry. ficou com muita raiva. I want you to know this is one of the very few times in the Eu gospel quero que você saiba que esta é uma das poucas vezes no Evangelho that you learn about the anger of God. que você escuta sobre a ira de Deus, a raiva de Deus. This is very important. Isso é muito importante. The father was not angry at the prostitute. Pai não fica com raiva da prostituta, He was not angry at the publican. não fica com raiva do publicano, He was not angry at the public sinner. nem tampouco com o pecador publicano, But he was angry at the man who was forgiven, who then refused to forgive. mas sim daquele homem que foi perdoado, mas não quis perdoar. And this is something you need to understand. E isso é algo que você precisa compreender. If we sit here and if we have received the mercy of God, Então, se nós que aqui estamos recebemos a misericórdia de Deus, then now we must be merciful. então nós precisamos ser misericordiosos. If we have been forgiven, Se nós fomos perdoados, now we must be forgiving, nós precisamos perdoar, because the Father has forgiven us. porque o Pai nos perdoou. The Father has forgiven our sins. O Pai perdoou os nossos pecados. We must be forgiving. Nós precisamos também perdoar. I'll tell you a little story when I was in the Holy Land. Vou contar para você uma pequena história quando eu estava na Terra Santa. We were studying the scriptures, Estávamos estudando as Escrituras and part of the course, e um capítulo daquele curso que eu fazia, every week we would meet with a group of people toda semana encontrávamos com um grupo de pessoas to discuss the scriptures. para debater as Escrituras. One week we would meet with Jewish people. Uma semana encontrávamos com os judeus, Another week we would meet with the Muslim people. a outra semana nos encontrávamos com os muçulmanos And we had very interesting discussions about how they understand Jesus. e tínhamos discussões e debates muito interessantes de como eles veem Jesus.
And we were meeting with a group of Muslim people. Estávamos nos encontrando com um grupo de muçulmanos, They were all fairly young, maybe in their 30s, todos assim por volta dos seus 30 anos, and they lived in the Holy Land in Jerusalem, e moravam em Jerusalém, na Terra Santa. so they knew a lot about Christianity Então eles sabiam bastantes coisas a respeito do cristianismo, because it was right there. porque ali mesmo aconteceu tudo. And I learned a lot about them. E eu aprendi bastante a respeito deles também. The Muslims believe that Jesus was a great prophet. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi um grande profeta. They believe in the virgin birth. Eles acreditam no nascimento virginal de Jesus. They believe that Jesus performed miracles. Eles acreditam e sabem que Jesus realizou milagres. They believe that Jesus rose from the dead. Eles acreditam que até que Jesus ressuscitou dos That's mortos. in the Quran. Está no Corão. So when we listened to their story about Christianity, Então, quando a gente ouvia as histórias que eles contavam a respeito de cristianismo, I asked the question, eu fiz a eles uma pergunta. you believe that Jesus was born of a virgin? Vocês acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria? You believed he performed miracles? Vocês acreditam que ele realizou milagres? You believe he died on the cross? Vocês acreditam que ele morreu na cruz? You believe that he rose from the dead? Também acreditam que ele ressuscitou dos mortos? Why are you not Christians? Então por que vocês não são cristãos? And there was one young Muslim man. Então havia um jovem muçulmano naquele grupo. He said immediately, it is not Jesus. Ele disse imediatamente, não é It Jesus, is the Father that I cannot accept. não é o Jesus que nós não aceitamos o Pai. Jesus spoke about his Father, Jesus falou sobre o seu Pai, and I cannot accept that this Father is God. e eu não consigo aceitar que esse Pai de Jesus é Deus. And he gave us an example. E ele nos deu um exemplo, He said the story of the prodigal son. a história do filho pródigo. And the story of the prodigal son, A história do filho pródigo, a young man um jovem, asked for his inheritance. pede ao seu pai por sua herança He goes off, he squanders the money, e vai, gasta todo o dinheiro. and then he comes home, E quando volta para casa, and the father welcomes him back. e o pai o acolhe de volta, You all know the story very well. todos nós conhecemos a história muito bem. And the man said, I come from this part of the world. E aquele homem disse, eu vim dessa parte do mundo, I know the history and the story and the legends. eu sei dessas histórias, dessas lendas, I know the culture. eu conheço essa cultura, I know the mentality. eu conheço essa mentalidade. And I cannot accept this story. Eu não consigo aceitar essa história. When the young man asked for his inheritance, Quando o homem, aquele jovem da parábola pediu por sua herança, he was insulting his father. ele estava cometendo um insulto ao seu pai. And the father should have beat him E o pai deveria ter batido nele and disowned him. e desonrado e deserdado ele. But the father does not. He gives him the money. Mas o pai não fez isso, ele deu a ele parte da herança que lhe cabia. Then the man goes out Então aquele jovem muçulmano diz, and he squanders the money in sinful life. e aquele jovem da parábola vai e gasta todo o dinheiro. And now he has brought shame upon the family. E com isso ele trouxe para aquela família a vergonha. Ele envergonhou aquela família. In any family of the Middle East, Então, em qualquer família do Oriente Médio, if you have insulted the father, se você insultou o seu pai, if you have brought shame upon the family, ou se você envergonhou a família com o seu comportamento, it is important that that boy should be punished aquela pessoa tem que ser, aquele jovem tem que ser punido. and punished publicly. E punido publicamente. He said, if that was my family, Se aquela fosse a minha família, dizia o jovem, this happened to me and my family, e isso tivesse acontecido na minha família, no woman would ever marry me eu não conseguiria me casar com nenhuma mulher, nunca mais. because you come from such a family of shame and dishonor. Porque eu tinha trazido desonra e vergonha para minha família. But the father does not redeem himself. Mas o pai não redimiu a ele mesmo. He does not punish the boy. O pai não puniu aquele jovem da parábola. He welcomes the boy. Ele o acolheu, He has a party. fez uma festa, He restores the boy to his place. restaurou a dignidade daquele jovem e o colocou de volta no seu lugar. First he said that it's impossible in our culture. That does not happen. Então aquele jovem muçulmano disse, isso é impossível acontecer na nossa cultura. And if I understand Jesus, he is telling us
that this is God, our Father. Então eu, como conheci, da forma que eu conheci Jesus, ele está nos dizendo que esse pai da parábola é o Deus Pai. But that Father, I can have no respect for him. E segundo o muçulmano, não posso prestar respeito a esse tipo de pai. He's not worthy to be a father. Ele não tem dignidade para ser um pai, He is too weak. porque ele é muito fraco, He's feeble. ele é muito mole, And he's not deserving of respect. portanto ele não merece respeito. So I can accept Jesus in his beauty, his goodness, Então dizia o muçulmano, eu posso aceitar a beleza e o poder de Jesus, but his teachings about the Father are too much for me. mas esses ensinamentos de Jesus a respeito do Pai são demais para mim. It presents to us a God who is foolish Apresentam para nós esse ensinamento um Deus que é tolo and a God who is weak. e um Deus que é fraco. Now what do you say about that? Então o que nós vemos a partir daí? You know the culture Quando a gente conhece uma cultura, to this very day. até os dias de hoje, They do not have a sense of forgiveness. eles não têm até hoje um senso de perdão. They have a strong sense of revenge. Ao contrário, eles têm muito enraizado neles um senso de vingança. An eye for an eye, E eu por mim mesmo, a tooth for tooth. então é olho por olho, dente por dente. Revenge Vingança, and justice justiça, and retribution retaliação, and punishment punição, because somebody must pay for a crime. porque as pessoas têm que pagar pelo que fizeram. And then Jesus comes Então vem Jesus and he forgives sin. e perdoa os pecados. Nobody pays the price. Ninguém paga o preço. How can he do this? If this is the Father, this is too much weakness. Então para eles esse pai é muito fraco. This is not a strong and vengeful God. Então não é um Deus de vingança e de força. And when we thought about it and we spoke about it, Então quando a gente discutia e debatia sobre isso, my response is this. a minha resposta para ele foi a seguinte: Okay? Any fool qualquer tolo can hate pode odiar and carry unforgiveness. e não perdoar, But it takes a spiritual giant, mas é preciso ser um gigante espiritual, a spiritually mature person. é preciso ser uma pessoa madura espiritualmente It takes spiritual strength e ter força espiritual to be able to forgive. para ter capacidade de perdoar. And Jesus was speaking to us of forgiveness, E Jesus fala para nós de perdão, which is not foolishness, que não é tolice, but spiritual maturity. mas é maturidade espiritual. Any fool can throw a bomb, Qualquer tolo é capaz de lançar um míssil, but only a saint can forgive. mas somente um santo pode perdoar. Any fool can shoot and kill, Qualquer tolo pode atirar e matar, but it takes a spiritual person to bring pardon and peace. mas é preciso ter força espiritual para conceder o perdão e proporcionar paz. And unforgiveness brings only violence. A falta de perdão só proporciona violência. Unforgiveness brings only misery, A falta de perdão só proporciona miséria. and there's no end to the E violence. não existe fim para a violência. I'll give you an example. In the Middle East, they all want peace. Eu digo o exemplo do Oriente Médio. Todos querem a paz. But there were two times when somebody tried to find peace. Existem duas oportunidades em que alguém tenta buscar a paz. We'll go back a few years, Vamos voltar alguns anos atrás. and the leader of Egypt was Anwar Sadat. E o líder do Egito era Anwar Sadat. And Gaddafi. Sadat. Saddam. Sadat. And Sadat said, "It is time for E peace." ele disse e pronunciou: já chegou a hora de celebrarmos a paz. And he was the first Arab leader to go to Israel. Ele foi o primeiro líder árabe a visitar Israel And he spoke to the parliament, the Knesset, e falou no parlamento israelense, no Knesset, and he said to them, e disse aos israelenses: "We both believe an eye for an eye and a tooth for a tooth. nós acreditamos na lei do olho por olho, dente por dente. And now we are both blind and have no teeth left. E agora nós não temos mais olho, não temos mais dentes. It is time for peace." Então já chegou a hora da paz. And he's the one who brought the first treaty E ele foi que promoveu o primeiro tratado, and made peace with Israel. o primeiro acordo de paz com Israel. Do you remember what happened to Anwar Sadat? Você sabe o que aconteceu com Anwar Sadat? When he went home, Quando chegou em casa,
He was murdered foi assassinado by his military. pelo seu próprio exército. He was not killed by the enemy. Não foi morto pelo inimigo, He was killed by his own people. foi morto pelo seu próprio povo. And he was killed by his own people because he dared to speak the word forgiveness. E ele foi morto pelo seu próprio povo porque ousou falar de perdão. And I know when I was in the Middle East, Eu sei que quando eu estava lá no Oriente Médio, there were times when the Israelis would have meetings houve época em que os israelitas tinham encontros, and have rallies tinham bastantes lugares against the Palestinians, onde havia perseguição aos palestinos and they would be in a rage. e estavam numa luta constante. And if I went there E se eu fosse lá, and I got up and I spoke of forgiveness, se eu fosse falar de perdão, I too would be killed. certamente também seria morto. And the same thing among the Arab people. E isso acontece também entre os árabes. If you go and speak about peace with Israelis, you will be killed. Se também for falar sobre paz, também você corre o perigo de vida. So Anwar Sadat, who made peace, Então aquele que tentou a paz was killed by his own people foi morto pelo seu próprio povo, because he dared speak forgiveness. que ousou falar em perdão. Later, you had another leader, Então mais tarde tivemos outro líder, this time an Israeli, desta vez um israelita, Isaac Rabin. Isaac Rabin, And Rabin had been a general, e ele era general. and he was part of the occupation of the West Bank. Então ele fazia parte da tropa de ocupação do Oriente. And when he became prime minister, E quando ele se tornou primeiro-ministro, he said, enough of the violence, e ele disse: chega de violência, enough violence, enough murder, enough death, chega de violência, chega de assassinatos, chega de mortes, enough blood. chega de It sangue, is time for peace. é hora da paz. And he met with the Palestinians, Ele se encontrou com os palestinos, and he began a process of peace. começou o seu processo de paz. And like Anwar Sadat, E como o Sadat, Rabin was murdered, ele também foi assassinado, not by a Palestinian, não pelos palestinos, not by the Arabs, não pelos árabes, but by his own people, mas pelo seu próprio povo, a rabbi. por um rabino. People want peace, As pessoas querem paz, but not forgiveness. mas não querem dar perdão. Jesus spoke about forgiveness, Jesus falou sobre perdão and he too was killed. e ele também foi morto, He was murdered. foi assassinado, He was hung on a cross. foi elevado na cruz, pregado na cruz, He was rejected. foi rejeitado. And if you look at what it was that Jesus was saying Se você vê o que é que Jesus estava dizendo, that they did not want to hear, que a gente não quer ouvir, was he spoke about é forgiveness. quando ele fala sobre perdão. Now I know in theology or spirituality, Eu sei que na teologia, na espiritualidade, we always say that the gospel is about love nós sempre falamos que o evangelho é sobre o amor, and that we love one another. que nós amamos uns aos outros. And where there's love, there's God. E quando há amor, há Deus. Okay? But Jesus himself Mas mesmo Jesus spoke more, falou mais, much more about forgiveness muito mais de perdão than he did about love. do que de amor. When you bring your gift to the altar, Quando você traz os seus dons, quando você for trazer a sua oferta ao altar, be sure you are forgiving, se você tem a certeza de que você perdoou, or else leave the gift. se não, deixe o seu presente, seus dons aí. When you stand in prayer, Quando você estiver em oração, forgive one another from the heart. perdoe uns aos outros de coração. And when he taught the Our Father, Quando ele ensinou para nós o Pai Nosso, okay, he told us the different phrases. Forgive us our sins, your holy be your name. ele ensinou-nos as várias frases do Pai Nosso, But then at the end, he repeated one. e aí no final ele repete. When he finished teaching the Our Father, Quando ele termina o ensinamento do Pai Nosso, and I tell you again, ele diz novamente: forgive one another from the heart, perdoem-se uns aos outros de coração, or else you will not be forgiven. senão vocês não serão perdoados. Now, unforgiveness Então a falta de perdão is a poison that feeds on itself. é um veneno que se alimenta a si mesmo. It just keeps feeding itself. É como se ele se alimentasse a si mesmo. I could talk about the Israelis and the Palestinians, Eu posso falar sobre israelitas e palestinos, the Croatians and the Serbians, entre os croatas e os sérvios, African tribes that hate each other, as tribos africanas que se odeiam, and that's all very true. e tudo é muito verdade. But for us
look to your own family, Mas se a gente olhar para a nossa própria família, to your own marriage, para o seu próprio casamento, to your own homes, para as suas to your casas, communities, nas suas comunidades, unforgiveness a falta de perdão kills. mata. Many times Muitas vezes, I watch this tragedy unfold, a gente assiste a essas tragédias and I ask, se acontecerem. and something that I puzzle over, E uma coisa que me deixa assim, boca aberto, and something that I question. e algo que me deixa questionado. I go to a wedding, Eu vou a um casamento, a beautiful marriage, um lindo casamento, happy people, cheio de gente feliz. two people totally in love, Duas pessoas absolutamente apaixonadas. wonderful romance. Um romance maravilhoso. And then 5 years later, 5 anos depois, 10 years later, ou 10 anos depois, they're looking for divorce. estão se divorciando. Something has died. Algo morreu. And what is it? O que é que morreu? Somehow, De alguma forma, unforgiveness got between them, a falta de perdão entrou entre eles, unforgiveness grew, a falta de perdão cresceu, unforgiveness became more important than love, a falta de perdão se tornou mais importante do que o amor and always something dies. e algo morre. The love between them dies, O amor entre eles morre, the relationship dies, o relacionamento morre and then the marriage dies. e o casamento morre. It is unforgiveness will always bring A death. falta de perdão sempre traz morte. Unforgiveness kills. Falta de perdão mata. But Jesus says, Mas Jesus disse: I have come that you might have life eu vim para que tenhais vida and have it in its fullness. e tenhais vida em abundância. And he tells us that E ele nos diz isso so that we will know how to live, para que saibamos como viver. and he teaches us the way to live, E ele nos ensina a forma de viver, which is the path of forgiveness. que é o caminho do perdão. This is Jesus forgiving, É Jesus que perdoa. and he breaks the cycle of unforgiveness. E assim ele quebra o ciclo vicioso da falta de perdão. There is a cycle of unforgiveness. Existe um ciclo vicioso da falta de perdão. It's a vicious cycle. It feeds on itself. É um círculo vicioso que se alimenta por si mesmo. Okay? I will tell you the story of my own family. Vou contar para vocês a história na minha própria família. I tell you, my mother is Italian. Minha mãe é italiana, My father is Irish. meu pai irlandês. I won't tell you which side of the family this is from, Eu não vou dizer para você de que lado da família é essa história. but we had a wedding, Mas tivemos um casamento. and I don't know if you do that in Brazil, but in America, Não sei se acontece assim no Brasil, mas nos Estados Unidos they put tables in the reception, existem mesas no ambiente de recepção. and always the first table is the bride and the groom and the wedding party. E a primeira mesa, a mesa mais importante, é da noiva, do noivo, dos familiares. And then there's the family of the bride, Então tem ali a família do noivo then there's the family of the groom, e a família da noiva. and then there's the relatives of the bride, Então tem os parentes da noiva, relatives of the groom, os parentes do noivo, and then the friends, e aí os amigos, and then those from out of town. e aqueles que são de fora da cidade. And it's very important, E é muito importante, if you are sitting close to the bride se você estiver sentado perto da noiva or far from the bride. ou longe da noiva. And they will notice E as pessoas vão observar who is the bigger friend, quem é o melhor amigo, who is the better friend, quem é o melhor amigo, because they are sitting closer to the bride and que groom. são os que estão sentados mais perto da noiva e do noivo. But our family, we had a wedding, Nós tivemos esse casamento na nossa família. they're having the dinner and everybody's seated, E tinha ali o jantar onde todos estavam sentados and someone notices this. e alguém observou uma coisa. They are sitting closer than we are. Tal pessoa está sentado mais perto do que eu. Why are we sitting in the back and they are sitting close to the bride? Por que a gente está sentado aqui atrás e aquela pessoa está sentado lá perto da noiva? We are the better friends. Nós somos mais amigos dela. We are the closer relationship. Nós temos um relacionamento mais próximo. We should be sitting up É there. nós que tínhamos que estar lá perto da They should be noiva. in the back. E eles tinham que estar aqui longe. And by the end of the day, Ao final do dia, because everybody's drinking, porque todo mundo já estava meio mamado, they start an argument, começaram a discutir, and they go away angry todo mundo saiu com raiva, and not speaking. sem falar um com o outro.
Then a year later, Um ano mais tarde, the bride and groom, they're going to have a baby. o casal ia ter um filho. And then these people who thought that they were at the wrong table E as pessoas que acharam que não estavam na mesa certa, will not give a gift or acknowledge the new baby nem deram presente, nem reconheceram a criança, because they were sitting too far back at the wedding. porque lá no casamento eles tinham sentado na mesa mais para trás. And then the family realized that they were not acknowledging the new baby. Então as pessoas perceberam que essa família não estava mais se relacionando. So at Christmas, they did not invite them to their house. E aí no Natal já não convidaram para vir mais. You were not invited to our house for Christmas. Vocês não são convidados de vir à nossa casa no Natal. I will not go to your house for the party. E eu também não vou na sua casa nas suas festas. And then once a year, all the family gets together for a picnic, a barbecue. Então um ano depois, a família se reuniu para um piquenique, um churrasco. And then this group comes, Então veio esse grupo, this group does not come. mas aquele grupo não pode vir. The family is divided. A família se dividiu There are two groups now, e agora existem dois grupos, and they're not speaking, não se falam entre and si, they have anger. tem raiva. And from one family, we now have division. Então numa família nós temos divisão, And from division, we have more e a anger. partir da divisão temos mais raiva e rancor, And the family unity is destroyed. e a unidade da família foi destruída. Forgiveness O perdão brings life. traz vida, a Unforgiveness falta de perdão brings death. traz morte. And we watch unforgiveness grow and breed more unforgiveness Se a gente não percebe, a falta de perdão traz mais falta de perdão, until there is only destruction. até que chegue a destruição. And that is the cycle of darkness. E este é o ciclo vicioso da treva. Unforgiveness becomes anger. Falta de perdão se torna rancor, Anger becomes hatred. rancor se torna ódio, Hatred becomes more unforgiveness. ódio se torna mais falta de perdão, Unforgiveness breeds division. falta de perdão traz divisão And then ultimately death. e finalmente chega na morte. The family destroyed. Família The destruída, marriage destroyed. casamento destruído, Community destroyed. comunidade destruída. Now, watch the cycle for Jesus. Então veja como que é o ciclo de Jesus. Jesus is a man who was victimized. Jesus foi a vítima, He's a man of suffering. é o homem do sofrimento. He was rejected. Foi rejeitado, He was ridiculed. foi ridicularizado, He was mocked. foi feito de bobo, He was abandoned. foi abandonado, He was betrayed. foi traído. And all evil and darkness came at him. Toda mal e treva veio sobre ele. But he would not respond with unforgiveness. Mas a sua resposta não é falta de perdão. He would not respond with anger. A sua falta não é rancor. He would not respond by rejecting people. A sua resposta não é rejeição às pessoas. He responded with forgiveness. Ele responde com perdão. And when Jesus died on the cross, Quando Jesus morre na cruz, he died with these words, ele morre com estas palavras: Father, forgive them. Pai, perdoa-lhes, They know not what they do. eles não sabem o que estão fazendo. And the dark, vicious cycle was broken. E o círculo vicioso das trevas se quebra. And he gave us a new life, E ele nos dá uma vida nova, life for forgiveness. uma vida de perdão. I'll give you the good cycle. Então eu vou ensinar você agora o ciclo virtuoso. This is the cycle that I want you to go home with. E é o círculo que eu quero que você vá para casa e guarde no seu coração. Two scriptures. Duas citações da Escritura. What you have received as a gift, O que você recebeu é um dom, give it as a gift. dê como dom. What you have received as a gift, O que você recebeu de graça, give as a gift. dê de graça. What did you receive from God as a gift? O que você recebeu de Deus foi de graça. You have received mercy. Você recebeu misericórdia. What do you give as a gift? O que você dá, dê de graça. You give mercy. Dê misericórdia. But immediately you say, they don't deserve it. Mas aí você vai me dizer, mas aquela pessoa não merece a misericórdia. Maybe you're right. Talvez você tenha razão. That is why it's a gift. Por isso que é de graça. It's a gift that's not deserved, maybe, É um dom que talvez não seja merecido,
but you give it because you have received it. mas você dá de graça porque recebeu de graça. So first scripture, what you receive as gift, give as gift. Então, primeiro, o que você recebeu de graça, dê de graça. You have received mercy, give mercy. Você recebeu misericórdia, dê misericórdia. Second, Segundo, segunda escritura, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. So you have received mercy, you give mercy. Portanto, você recebeu misericórdia, você dá misericórdia. You give mercy, you are merciful. Você dá misericórdia, você se torna misericordioso. You are merciful, you receive more mercy. Você é mais misericordioso, você recebe mais misericórdia. And then you have more mercy, then you give mercy. Então você tem mais misericórdia porque você deu mais misericórdia. And you receive more mercy because you have given E mercy. recebe mais porque deu mais. And there is no darkness, E aí não há trevas, there is no anger, não há rancor, no unforgiveness. não há falta de perdão. It's the heart like the heart of Jesus. É seu coração sendo como o coração de Jesus. And this is what we pray for. E é por isso que nós rezamos. Jesus, Jesus, you give me você me deu a heart like yours. um coração como o seu. A heart that, yes, has been wounded, Um coração, sim, que foi ferido, but a heart that always forgives, mas um coração que perdoa, that always loves, que sempre ama, that is never caught up in the darkness, que nunca é pego nas trevas, but always gives. mas sempre doando. Now, what you don't want is the broken cycle. Então o que você não deve querer é o círculo vicioso. As Jesus says this, Jesus disse: forgive one another from the heart, perdoai-vos uns aos outros do fundo do coração, or else the Father will not forgive you. ou então o Pai, senão o Pai não vos perdoará. Now, how does that work if God is forgiving? Como é que pode funcionar isso se Deus é perdão? It is this. É assim, You have received forgiveness. você recebeu o perdão, You refuse to give forgiveness, e aí você se não quer dar o perdão, you will receive no more forgiveness. aí você não recebe mais perdão. That is the story of the man who was thrown into prison, É a história do homem que foi lançado na prisão, and he had to stay there until he paid the very last penny. teve que ficar ali até pagar a sua dívida. We are the ones who have received mercy, Nós recebemos a misericórdia and we become merciful because we share that, e nos tornamos misericordiosos na medida em que partilhamos isso. not because they deserve it, Não porque as pessoas merecem a nossa misericórdia, not because they asked for it, não porque as pessoas pediram a nossa but misericórdia. we give it just like we received it, Nós damos do mesmo jeito que recebemos, a gift. como um dom gratuito. So I say to you, remember this, Então eu digo para você, lembre bem disso. blessed are the merciful, Bem-aventurados os misericordiosos, they shall receive mercy. porque receberão misericórdia. Jesus has had mercy on us, Jesus teve misericórdia de nós, then we have mercy on all those who hurt us, para que tenhamos misericórdia das pessoas que nos feriram. and we have a heart like the heart of E Jesus. assim teremos um coração como o coração de Jesus. And in that heart there is love, Naquele coração de Jesus há amor, there is forgiveness, há perdão and there is mercy. e há misericórdia. And in that we find life. E é ali que encontramos vida nova. If unforgiveness leads to death, Se a falta de perdão nos leva à morte, something in your heart dies when you have unforgiveness, algo no seu coração morre quando você tem falta de perdão, something in your spirit dies when you have hatred, o seu espírito morre quando você tem ódio, the community dies, a comunidade morre, the relationship os dies, relacionamentos morrem, the marriage os dies, casamentos morrem, all because of unforgiveness. tudo por falta de perdão. So forgiveness Portanto, o perdão will bring life, vai trazer vida, will bring unity, vai trazer unidade, will bring peace. vai trazer paz. Peace to you Paz para você, because your heart is free, porque o seu coração fica liberto, and peace to all those around you. e paz às pessoas que estão ao seu redor. Now, one final thing. Uma última coisa: Forgiveness is not a feeling. perdão não é um sentimento. Forgiveness is a decision. Perdão é uma decisão. I choose to forgive. Eu decido perdoar, I decide to forgive, eu me decido a perdoar, eu escolho o perdão, whether I feel it or not. sentindo ou não sentindo. I give it as gift. Eu dou de graça. And the Father looks down E o Pai olha lá de cima and He sees you giving e forgiveness, vê que você está concedendo o perdão. and He smiles on you, E Ele sorri para and você. He says, truly,
E ele diz verdadeiramente: This is my child, este é o meu filho, after my own heart. este é um filho do meu coração. In him I am well pleased. Nele eu ponho toda a minha compaixão. We are blessed. Somos abençoados We give blessings. e damos bênçãos. And we are blessed right now E somos abençoados agora mesmo, with the presence and the love of Jesus Christ, com a presença e o amor de Jesus Cristo, with all our sins forgiven. com todos os nossos pecados perdoados. And send forth from here E a partir daqui, to be forgiving somos enviados a perdoar of all those who ever hurt us. a todos que nos feriram, That we become ambassadors of love, para que nos tornemos embaixadores do amor, ambassadors of the gospel, embaixadores do Evangelho. the good news. E esta é a boa nova. Sin is forgiven O pecado está perdoado in Jesus Christ, em Jesus Cristo. and we belong to the kingdom of God E forever. passamos a pertencer ao reino de Deus para sempre. Amen. Amém. Vai ficando em pé. Estenda suas mãos para frente e diga comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as minhas ofensas. Estenda as mãos e fala isso com força. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que guardei no meu coração o ódio, a mágoa, o desejo de vingança. Senhor Jesus, neste acampamento de fé e milagres, ao ouvir essas palavras, eu tomei uma decisão. Eu quero que seja rasgado das mãos de Deus todos os processos que eu coloquei, dizendo que não perdoaria, que queria a destruição do meu irmão. Senhor, eu perdoo a todos por tudo que fizeram de mal contra mim, contra a minha família, contra as pessoas que eu amo. Que todos esses processos de vingança da minha parte, que estavam no coração de Deus, que sejam anulados agora. E todas as pessoas que sofriam por causa do ódio que eu guardava no meu coração, por causa do desejo de vingança ou de destruição que eu guardava no meu coração, que elas sejam agora libertas de toda a opressão maligna que possa ter atingido as suas vidas por causa desse meu ato de ódio, de rancor, de desamor, de falta de perdão. Meu Senhor e meu Deus, eu tomei essa decisão. Seja agora, pelo poder do teu nome, quebrado toda essa maldição, e que a paz entre no meu coração e no coração de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nessas situações. E agora eu quero te convidar, quando a gente dá o perdão e recebe o perdão, não tem outra coisa senão a manifestação do milagre. Ontem nós oramos pelas paralisias. Eu queria que todos aqueles que têm diagnóstico de câncer, de doença incurável, ou que conhece alguém da sua família que tem esse diagnóstico, que puderem se ajoelhar agora, por você ou por essa pessoa da sua família, se ajoelhem. E você que fica de pé, estenda as mãos comigo e diga comigo com toda a força: Senhor Jesus, na fé, clamo o milagre agora sobre todos esses irmãos e irmãs
todos esses irmãos que sofrem de qualquer doença, que sofrem de qualquer doença, de câncer, diagnosticado, doença incurável, ou até mesmo aquela que os remédios podiam controlar. até mesmo aquela que os remédios podiam controlar. Pelo poder do teu nome, Pelo poder do teu nome, pelas tuas chagas benditas, pelas tuas chagas benditas, pelo teu sangue precioso, pelo teu sangue precioso, pela intercessão das lágrimas de sangue pela intercessão das lágrimas de da sangue Virgem da Maria, Virgem Maria, eu ordeno agora eu ordeno agora que seja anulada que seja anulada toda essa sentença maldita toda essa sentença de maldita câncer, de câncer, de infecção, de infecção, de células de cancerígenas, células cancerígenas, de metástase de câncer, de metástases de câncer, de infecção de infecção, na corrente sanguínea na corrente ou em qualquer sanguínea, parte do corpo, ou em qualquer em parte do nome corpo. de Jesus. Em nome de Jesus. Esse demônio tem que sair, essa doença tem que terminar, e a glória do Senhor, E a glória do Senhor pela misericórdia infinita, vai se manifestar. Iria labara, 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 força na sua voz, força. Senhor, eu quero pedir por todas as causas impossíveis desses filhos e filhas que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelo sistema de Canção Nova, de comunicação, seja pela rádio, seja pela internet, seja pela TV, seja pelas páginas sociais. Nós te suplicamos agora, Jesus, lava com teu sangue, concede-nos, Senhor, uma infusão do teu sangue sobre o nosso sangue, e elimina todas as causas impossíveis, sejam elas humanas ou espirituais, diabólicas ou carnais, que todos esses males que tornavam impotente, infrutífero, que tornavam sem esperança a vida desse filho, dessa filha, desta família que nos ouve, que participa dessa celebração de fé conosco, que todas essas causas impossíveis vão agora aos pés da cruz de Cristo, mas que você seja livre, totalmente livre, para a glória do Senhor Jesus. Quem crê nisso, fica de pé, ergue seus braços, toma posse do milagre, diz: eu tomo posse da bênção, eu tomo posse do milagre, Eu tomo posse do milagre. Uria labara labala labala lalalala. Força, força, solta a tua voz, derrama o teu espírito, Senhor, preenche todo o espaço vazio que ficou em nós, pela libertação desses espíritos de opressão, pela cura desses tumores, pela cura desse câncer, pela libertação desta causa impossível, aonde os remédios, aonde a medicina, aonde a ciência já não tinha mais alcance. Preenche, Jesus, com o teu espírito, para que o mal não volte, para que ele não tenha mais espaço. Levanta nessa manhã, Senhor, uma milícia de homens e mulheres adoradores, de homens e mulheres que sabem perdoar, porque quando perdoamos, estamos nos projetando no teu coração, Senhor. Perdoar é amar. Que nessa manhã derrame o teu espírito abundantemente, o dom do amor, a unção do amor, que possamos amar a todos indistintamente, sem olhar a quem, sem julgar ninguém. Que a tua misericórdia nos conceda essa graça, Senhor. Dá a mão para quem está ao seu lado e erga a mão desse irmão e diga comigo: irmão. Segura bem forte e diga: irmão, eu vou levantar um oráculo profético na tua vida agora. Diga isso bem forte: você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver o milagre de Deus. Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai se manifestar na sua Eu vou orar agora na fé, vida. Vou agora na fé. e você e sua casa serão impactados pelo poder de Deus. Quem crê nisso, ergue a mão do irmão e diz aleluia. E solta a tua voz e deixa o Espírito orar agora. Não deixa ninguém te conduzir, com toda a autoridade do Espírito. Permita que somente o Espírito de Deus te conduza agora. O Senhor vai realizar um grande avivamento
aqui nesse centro de evangelização, na cidade de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, nesse território eucarístico, mas também aí na tua casa, aonde você está agora. O Senhor continua derramando o óleo da unção, o óleo do milagre. Você vai ver as gotas de óleo da unção tocar a tua pele agora. O Senhor está derramando perfume. Eu vejo a Virgem Maria levando as bênçãos de Deus sobre os lares, as bênçãos de Deus sobre as famílias, sobre as casas, sobre as tuas causas impossíveis. Irmão, não se preocupe com você. Você está agora levantando um oráculo profético na vida de alguém necessitado, e alguém vai sustentar você. Força, força. Pode ser mais forte, força. O Senhor está curando pessoas com diagnóstico de doenças incuráveis. Eu vejo o Senhor curando pessoas com cegueira física. O Senhor está te devolvendo a visão, mas o Senhor também liberta nesta manhã muitas pessoas que eram cegas espiritualmente. O Senhor está curando pessoas surdas fisicamente, prodígios e milagres Ele está realizando. Mas o milagre maior é um milagre de conversão, é um milagre de perdão, é um milagre de amor. Ele está libertando pessoas surdas espiritualmente. Continua orando, vai. É um levante espiritual, é um clamor, é um oráculo profético. Entre na brecha da vida desse irmão agora. Entre, não desanime, não desanime. Deus conta com você. Deus vai te usar como um instrumento para que prodígios e milagres aconteçam. O Senhor está curando pessoas que sofriam por opressão, depressão, tristeza. O Senhor está libertando famílias que estavam dilaceradas. O Senhor está levantando os jovens da cova. O Senhor está te levantando. Você tomou a decisão de pisar na água. Nessa manhã Ele te concede a graça de tocar no sobrenatural. Algo de extraordinário está acontecendo. Você acreditou na palavra, você deu o passo do perdão. Agora o amor de Deus entra no teu coração. Ora, igreja. E agora solta a mão desse irmão. Quem aqui tem causas impossíveis na sua vida ou na sua família? Diga eu. Fala o seu nome. Diga, eu vou orar agora. E o inimigo tem que sair da minha vida. Seja ele visível ou invisível, carnal ou espiritual, humano ou diabólico, ele vai sair da minha vida e da minha família. Não tem mais lugar para ele. Eu sou inteiramente de Deus. O meu valor é o sangue de Cristo. Aleluia. Com os braços erguidos, erga esse clamor agora por você e pela sua família. Força, força. Não espere ninguém te conduzir, não. Ministre um oráculo profético sobre todas as tuas causas impossíveis, sobre todas as causas impossíveis da tua família, da tua cidade. Força, igreja, força. Eu quero apresentar a ti, Jesus, as fotos, os documentos, os processos que esses filhos estão levantando agora. Aqueles processos que estavam parados na justiça, aqueles processos que eram injustos. Eu quero apresentar agora, Jesus, todas as injustiças que se tornaram fonte de opressão, de miséria, de doença, de condenação na vida desses filhos. Que todo esse mal, ouve, Senhor, ouve o clamor da tua igreja. Olha, Senhor, olha uma igreja que ora, olha uma igreja unida, Senhor, olha uma igreja que se volta para a tua palavra, ou uma igreja disposta a perdoar, disposta a amar. Faz o milagre acontecer na vida dessa igreja, Senhor. Aviva a tua igreja,
Abraça o coração dos teus discípulos, Senhor, com uma poderosa unção de avivamento, com um Pentecostes extraordinário, com carismas de unção, de vitória, de conquista, de multiplicação. Nós vamos pisar na água, queremos tocar no sobrenatural. Senhor, socorre-nos como socorreste a Pedro. Senhor, tende compaixão de nós, como tiveste compaixão do cego Bartimeu. Jesus, liberta-nos agora como libertou a Zaqueu. Faça o milagre acontecer. O Senhor está curando pessoas com problemas de erisipela, pessoas com infecção na corrente sanguínea, pessoas com diagnóstico de câncer no pulmão. O Senhor está tocando e curando pessoas com tumores nos rins, câncer no fígado. O Senhor está curando homens com câncer de próstata. O Senhor está libertando pessoas que eram prisioneiras do álcool, das drogas, do cigarro, das falsas doutrinas, pessoas que eram prisioneiras de demônio na vida sexual, sua sexualidade totalmente desordenada. O Senhor está te libertando. Pode aplaudir o Senhor, igreja, e pode fazer festa, porque a tua voz chegou no coração de Deus, e o coração de Deus se voltou para você, e o milagre de Deus aconteceu. Quem crê diz aleluia. Tira o pé do chão, joga a sua blusa para cima, faz festa, mostra para o Senhor que você está disposto a começar. Isso, joga a tua blusa, faz festa, exalta, exalta, exalta a Deus, aleluia. Vai, igreja, vai. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. Cante. Sim, o impossível. O impossível a nós Ele já realizou. cançãonovaplay.com. Assine já!